Muito bem, meus irmãos, eu queria e quero ainda, continuar fazendo a exposição do texto de Tiago. Eu vou ler com vocês o capítulo 4, do verso 1 ao verso 10, tá bom? Mas hoje eu vou fazer a exposição do verso 1, 2 e 3, ok? Para não ficar muito tumultuado, muita informação, então eu vou fazer uma exposição dos primeiros 3 versos, mas vou ler os 10 versos do capítulo 4. Depois eu retomo aí o contexto para aqueles que não estão familiarizados, não perder aí o fio da meada, tá bom? Então vamos lá, capítulo 4 do texto da carta de Tiago, verso 1, diz assim: De onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês? Não vêm das paixões que guerreiam dentro de vocês? Vocês cobiçam coisas e não as têm, matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e a fazer guerras. Não têm, porque não pedem. E quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados, para gastar em seus próprios prazeres. Adúlteros, vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Quem quer ser amigo do mundo, faz-se inimigo de Deus. Ou vocês acham que é sem razão que a Escritura diz que o Espírito que Ele fez habitar em nós tem fortes ciúmes? Mas Ele nos concede graça maior. Por isso a Escritura diz: Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo, e ele fugirá de vocês. Aproximem-se de Deus, e ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos, e vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Entristeçam-se, lamentem-se e chorem. Troquem o riso por lamento e alegria por tristeza. Humilhem-se diante do Senhor, e Ele os exaltará. Amém? Então aqui nós temos um parágrafo completo. Mas como eu já disse, vamos trabalhar o verso 1, 2 e 3. Muito bem, meus irmãos. Para aqueles que ainda não estão familiarizados, nós estamos fazendo uma exposição, pelo menos naquilo que é possível, de toda a carta de Tiago. Começamos lá no capítulo 1, verso 1, e vamos terminar, assim que o Senhor permitir, no capítulo 5, verso 20. Então eu peço que os irmãos leiam a carta de Tiago. São 5 capítulos, numa sentada aí de 20 minutos, você vai ler o texto. E repita essa leitura várias vezes, porque isso torna mais efetivo o nosso didatismo aqui. E nós vamos trabalhando aí, versículo por versículo, ou tema por tema, conforme Deus vai nos dando a graça aí. Nós temos que lembrar que o Tiago, ele é o filho de Maria, não é? O único filho que Maria teve numa condição virginal foi Jesus. Depois teve uma vida marital normal, e Jesus teve outros irmãos. Isso nós lemos nos evangelhos. E esse Tiago, ele é um convertido depois da morte de Jesus. Ele teve outros irmãos. E a fonte de Tiago, tudo isso é importante para a gente perceber que o que nós lemos no 5 capítulos de Tiago, tem como base o Sermão do Monte. O capítulo 5, 6 e 7 de Mateus, por exemplo. Então os ensinamentos de Jesus passou a ser a base doutrinária de ensino, de praxe pastoral de Tiago. E também um hino que está registrado no capítulo 1 de Lucas, que nós chamamos de Magnificat. O que contém nesse hino? Quando a Maria ela foi visitada pelo anjo que a comunicou que ela seria a portadora do verbo que se encarnou, ela canta. Então, o que nós temos no material do Sermão do Monte e no Magnificat, o Tiago, ele usa para orientar a igreja, para disciplinar e também, evidentemente, para dar o ânimo e mostrar qual é o papel da igreja. O Tiago, ele é muito dado às questões da ação social, vamos dizer assim. Tanto que o mote, a âncora teológica de Tiago é o capítulo 1, o verso 26 e 27, que ele diz assim, se alguém se considera religioso, mas não refreia a língua, engana-se a si mesmo, a sua religião não tem valor. E aí o verso 27, ele diz assim, qual é a religião verdadeira?
do nosso Pai, que Deus, nosso Pai, aceita como pura, imaculada, é cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades e não se deixar corromper pelo mundo. Então, nós discutimos aqui, inclusive na semana passada, quando lemos aí o capítulo 3, que Deus, ele dispõe, ou Tiago, ele descreve dois tipos de sabedoria. Uma sabedoria, ela é oriunda, ela nasce, ela tem origem do céu. O Tiago vai dizer que essa é uma sabedoria divina, que é a sabedoria que deve concatenar, que deve direcionar, que deve dar a raiz, que deve pavimentar o solo da graça, onde a igreja deve trabalhar e trilhar. Mas há uma tensão, um conflito, em que o Tiago ele chama de sabedoria do mundo. A sabedoria do mundo, ela, segundo o Tiago, e que nós já expusemos aqui algumas vezes, ela não tira do crente o desejo de fazer as boas obras, mas as boas obras, elas se tornam partidária, ela se torna ideológica. O que o Tiago está demonstrando para nós é que muitas das nossas ações sociais, ou o socorro da misericórdia, o ato da misericórdia, o socorro da viúva, ou a viúva, o socorro do órfão, seja qual for a necessidade, muitas vezes nós fazemos não por conta da valorização da dignidade humana daquele que precisa, mas para conquistar um capital social, mas para conquistar um capital ideológico e até eclesiástico. E o Tiago vai dizer que quando essa coisa ela surge entre nós, grupos facciosos surgem dentro da igreja. E a ação social, o socorro na necessidade, ela não se torna genuína, porque tudo o que se faz para um benefício próprio e não para a dignidade humana. Desculpa aqui a repetição, a redundância. O que o Tiago está dizendo é que se não houver o motivo correto da ação da igreja como sal da terra e luz do mundo, toda necessidade humana é uma oportunidade para gente perniciosa. Em que aspecto? Quanto mais desgraça houver no extrato da igreja, num grupo de pessoas, mais oportunidade, e ele vai usar aqui o falso mestre, terá para socorrer e por meio do socorro fazer uma autopropaganda, como se ele fosse a pessoa mais piedosa, e com isso dizer assim, tá vendo? Eu faço e você não faz, por isso eu tenho que ser homenageado, louvado, e tenho que ser aplaudido por essa reles que não faz nada. Então você percebe que esse tipo de sabedoria, e o Tiago já nos ensinou aqui, ela tem uma fonte, ela tem uma origem, ela é diabólica. É mais ou menos, né, como eu já disse aqui algumas vezes, algumas pessoas que, quando há uma necessidade, elas usam a desgraça da pessoa para uma autopromoção. Por exemplo, e assim, esse mundo de redes sociais, ele é bem assim, você entrega uma cesta básica e chama lá, entre aspas, e desculpe a eloquência, né, daquilo que eu vou dizer, o desgraçado, o faminto, o desfavorecido, e entrega e tira uma foto, dizendo assim, tá vendo, né, se não fosse eu, você estava perdido. Ou seja, é usar a necessidade humana para uma aprovação no mundo religioso. O Tiago está dizendo, não é? A partir daquilo que o Evangelho ensina, que a tua mão direita sequer saiba o que a esquerda faz, ou vice-versa, nesse caso. A questão é que o fato de ter na igreja, ou na comunidade que o Tiago está ensinando, e lembremos que o Tiago, ele se tornou o bispo, o pastor de Jerusalém, a igreja tida como mãe, e por conta da perseguição, alguns irmãos saíram de Jerusalém, e em outros lugares estavam usando a religião, e para fugir da perseguição, esse tipo de comportamento. Então tudo isso aqui está na argumentação do Tiago. Nós lemos aqui a semana passada, e eu leio de novo, o capítulo 3, verso 15. Olha o que ele vai dizer no verso 15. Esse tipo de sabedoria, essa que é humana, que usa da fragilidade humana para autopromoção, ele diz assim, ó, esse tipo de sabedoria não vem dos céus, mas ela é terrena, ela não é espiritual, ela é demoníaca.
Olha a gravidade, ela tem uma origem, ela tem um personagem por trás, é o demônio, não é? Verso 16, pois onde há inveja e ambição egoísta, aí há confusão e toda espécie de males. Eu quero lembrar aqui, né, desculpe pela repetição e pelo enfado de toda hora retomar, nós vimos na semana passada que quando você tem grupos facciosos dentro da igreja, um estimula o outro não pelo bem da comunidade, mas fará um tipo de boa ação, de socorro, para rivalizar. Se você faz, eu também faço. De onde vem essa instigação? Quem está instigando? Quem que é o mestre da rivalidade, de disputa disso? O diabo, porque ele se aproveita da carnalidade. E o Tiago está dizendo, esse tipo de sabedoria, ela não é humana. O verso 17, mas a sabedoria que vem do alto é, antes de tudo, pura, depois pacífica, amável, compreensiva, cheia de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sincera. O fruto da justiça semeia-se em paz para os pacificadores. Eu tomei um tempo aqui razoável para retomar tudo aquilo que já estudamos, para agora então nós trabalharmos o verso 1, 2 e 3, eu leio o verso 1. O que vocês devem lembrar comigo aqui, que a Bíblia, ela não foi escrita em capítulo e em versículo. Capítulo e versículo é um trabalho bem a posteriori. Quando o Tiago escreveu, não tem capítulo 1, verso 1. Então, como é que nós devemos ler? Depois do verso 18 aqui, o fruto da justiça, já tem o que para nós é o verso 1. Então você já emenda a coisa, ó. De onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês? É uma pergunta, não é? Não vem das paixões que guerreiam dentro de vocês? Ele faz uma pergunta e ele responde com outra pergunta. Então vamos tratar delas aqui. A pergunta, de onde vêm as guerras? Ora, quais guerras, irmãos? A guerra que nós acabamos de ler no finalzinho do capítulo 3. O Tiago está dizendo que a ação social, o socorro de um e de outro grupo, se torna uma guerra, se torna uma disputa entre grupos, se torna não uma coisa prazerosa em que a comunidade, ela se junta e no meio, ou por meio de uma união de forças, de talentos, de misericórdia, socorre, não para favorecer grupos. O que o Tiago está dizendo é que é possível viver numa comunidade que ela tem uma aparência de piedade, numa comunidade em que ela parece ser efetiva no socorro, que parece ser misericordiosa, mas na verdade, o que está por dentro e no íntimo de cada um de nós, é uma sabedoria humana, que faz não pela misericórdia do necessitado, mas para demonstrar para o outro que também faz. É como se dissesse, eu não vou ficar por trás não, eu não vou ficar diminuído, eu também vou fazer isso. Se torna uma disputa, se torna uma moeda de troca, se torna um capital eclesiástico, se torna um capital de promoção social. E o Tiago está condenando isso daqui, porque essa é uma sabedoria humana, que já sabemos que ela tem origem do diabo. Aí ele faz a pergunta, de onde vem essa guerra? Quem que promove esse tipo de guerra? Você percebe que é uma guerra que muitas vezes ela é velada. Ela é uma guerra que ela tem até uma roupagem de uma pacificação. Tem uma apresentação que parece que a pessoa ou o grupo, ela está fazendo o que faz para benefício, mas na verdade a intenção é outra. E me perdoe aqui, né, transcender para um outro campo do conhecimento humano, mas vamos tomar aqui como a política num cenário brasileiro. Quando, por exemplo, se oferece um plano de socorro, de assistência para um grupo de pessoas, não é que o lado A ou o lado B, seja a cor que for, ele está interessado no benefício. Ele quer o voto, como se dissesse, o outro não fez nada, eu estou fazendo.
E você percebe que isso polariza, que isso causa o quê? Divisão. O que o Tiago está dizendo é que esse tipo de pessoa, ele não está preocupado com a dignidade humana, aquilo que o Evangelho ensina na divisão do pão, na liberalidade do socorro. O que o Tiago está dizendo é que esse tipo de comportamento nada mais é que uma oportunidade de pessoas que querem se vangloriar. E a gente sabe mais ou menos o que está acontecendo num cenário político como o nosso, em que se promove o caos, e não estou dizendo desse governo só, eu estou dizendo de um âmbito geral, se promove uma desgraça para que se possa oferecer uma migalha, e aí então os menos desprovidos, eles têm a condições de dizer, está vendo? Eis o Salvador, quando na verdade quem provocou foi o próprio, para que pudesse dar um pedaço de pão. É mais ou menos o que ele está dizendo aqui. Quando o socorro, ele se torna um capital, nós criamos uma guerra. E quantos de nós, e aí todos nós, como o texto do Evangelho como um todo, nos deixa explícito, para que possamos nos arrepender. Quando alguém faz um tipo de trabalho, numa comunidade como a nossa, em tese, e esse trabalho ele sai de uma maneira próspera, bem feita, e alguém diz assim, isso não vai ficar assim, eu vou fazer também. Não é o trabalho pela bem da comunidade, é pela rivalidade. É como se eu estivesse pregando aqui, e você estivesse incomodado, e quer dizer, eu vou pregar melhor, e eu quero que você pregue melhor mesmo, mas não por conta de uma inveja, mas por conta do dom que Deus entregou para você. É o mesmo que se eu viesse cantar aqui, e eu te estimulasse a cantar, não porque Deus te deu um dom do canto, se é que exista esse dom, mais um talento, mas porque você disse, eu não vou deixar barato, eu vou fazer melhor. Esse tipo de sentimento, ele é instigado por uma carnalidade que rivaliza, não por um tipo de sentimento que unifica e traz comunhão. Você percebe como o reino de Deus, ou pelo menos a percepção do reino de Deus, ela pode nos enganar por conta da nossa incapacidade de entender o texto bíblico. É possível que eu e você estejamos trabalhando de uma forma muito eficiente no ministério. É possível que alguns de nós, ou aqueles que não estão aqui, ou em qualquer outro lugar que estejam trabalhando com muita competência, mas a força motriz, mas aquilo que traz a gana, o desejo, o entusiasmo, não seja o benefício do corpo, mas seja um aplauso popular. E Jesus, no capítulo 16 de Lucas, diz, aquilo que é muito elogiável diante dos homens, é abominável diante de Deus. Então, qual é o parâmetro para dizer se é de Deus ou não? Quando o aplauso, ele é comedido e com bom senso. Tudo aquilo que honra o homem na sua centralidade, Jesus vai dizer que aquilo é abominável. A palavra abominável que aparece no texto ali, é a ideia de uma carne que vai apodrecendo. É a ideia de um gás tóxico que vai apodrecendo a carne e é impossível respirar, inalar aquele gás. O que Jesus está dizendo é que quando alguma coisa no reino de Deus, algum trabalho, seja ele em qual circunstância ou dimensão ele seja executado, ele é mais aplaudido pelos homens do que pela comunidade, no sentido de particularidade e ambição, como se tivesse uma carne estragada diante das narinas de Deus. Serve apenas para aplauso popular. É o que Tiago está dizendo. Esse tipo de coisa, ele gera guerra. É o que está aqui, ó. De onde vêm essas guerras? Verso 1. O que o Tiago está dizendo, e a gente sabe no contexto, é que naquele momento havia facções rivais em torno dos mestres. É difícil falar de facção no reino de Deus, porque facção para nós, ela tem uma ideia de grupos, de paralelos ao Estado, ou rivais ao Estado,
que nós sabemos muito bem nosso contexto. Você tem grupos rivais ao Estado, que tem aí domínio do comércio, domínio das armas, domínio de tudo. Esse é um grupo paralelo, é um grupo contrário, e é um outro Estado, um Estado paralelo. O que o Tiago está dizendo é que quando esse tipo de sentimento, essa sabedoria humana, ela domina uma comunidade, facções começam a aparecer. E facções, quando elas surgem, elas se tornam rivais. Cada grupo defende os seus interesses. E esse é um problema de quando os ministérios de uma igreja, seja ela qual for, eles trabalham independentemente, com resultado como se fosse uma empresa que no final do ano você tem que colocar a meta. No reino de Deus não tem meta, tem trabalho para a dignidade humana. E quem faz crescer, como diz o livro de Atos, é o Espírito Santo de Deus. Não é o meu bom trabalho. Porque eu não tenho, e nem você tem competência de fazer um morto espiritual voltar à vida pelo milagre da regeneração. Portanto, aqueles que nascem de novo, nascem pelo poder do Espírito Santo de Deus. Esses dias mesmo, falando com o irmão aqui, que estava triste por conta de um evento, eu usei um exemplo que um professor, lá nos idos dos anos 90, no seminário, ele me disse em contexto de aula. Ele usou uma metáfora do mundo da desportividade, do tênis. Na época, o Gustavo Kirten, o Guga, estava em alta. E ele ganhava tudo. E como é que o professor, ele usou lá a sua metáfora para a aula? Ele disse assim, que o trabalho no reino de Deus é como o jogo de tênis. A bolinha vem, você bate. A bolinha vem, você devolve. Você não pode parar o jogo para mudar o placar. Você bate e quem muda o placar é outra pessoa. No reino de Deus é assim, a bolinha vem e você bate. A bolinha vem e você bate. Você trabalha, não se preocupe com o placar, faça o teu trabalho, porque quem troca o placar e quem acrescenta é o Espírito de Deus. É o que ele está dizendo. As facções, e pior, essas facções, elas viviam em um comportamento de violência religiosa. É por isso que ele usa a palavra aqui, de onde vem guerra e contenda. A palavra que nós traduzimos aqui para guerra é polêmica. E polêmica não é no sentido da verbalidade só. A polêmica aqui, que traduz-se por guerra, é uma ideia de confronto armado. Olha onde que a vaidade humana, ela nos arrasta. Que ela sai do campo da discussão ideológica e nós tomamos as mãos às armas. Naquele momento havia um clima de violência religiosa, ideológica, que partia para a fisicalidade. Agora, imagine, né? Seria cômico se não fosse trágico. Grupos que trabalham pela dignidade humana por meio do serviço do reino de Deus, lutando para disputar clientes, vamos dizer assim. E isso era briga, não era briga de palavras, que já seria ruim. Porque as desavenças começam com palavras. E depois somos arrastados à violência física. Você vai lembrar de um sujeito muito, muito caro para nós, que defendia a sua ideologia por meio do derramamento de sangue. O Paulo. O Paulo não era assim? O Paulo, ele é um exemplo que antes da conversão, para exterminar o grupo rival, ele pediu cartas ao Sinédrio para matar aquelas pessoas. E isso aqui não era um comportamento isolado. O que o Tiago está dizendo é que muitos no contexto da igreja estavam tomando a força física para ter a sua ideologia imposta. A violência, a guerra, a contenda, ela se tornou uma violência física. O Paulo era o zelote. Quem que é o zelote? O zelote era aquele sujeito que era zeloso da lei. E ele achava que matar uma pessoa que não cumprisse as regras da religiosidade era um serviço a Deus. Pronto, o Judas, o zelote, que andava com Jesus, ele era de um grupo violento.
ele era de um grupo que estava disposto a assassinar. Segundo o conceito do zelotismo, segundo o conceito dessa turma, desse grupo de zelotes, eles olhando as pessoas, entendessem que a adoração da pessoa não era de acordo, eles tomavam uma faquinha, uma arma branca que colocavam na cintura e matavam. E ainda diziam: obrigado, Jeová, por eu contribuir matando esse ímpio que não te adora. Imagine, né, irmãos? Nós temos nossos preconceitos. E quantas vezes, do nosso ponto de vista, a adoração do outro não é de acordo com a nossa. Se fôssemos um zelote que pegássemos em armas, muitos de nós aqui já teriam uma plaquinha de óbito no cemitério da cidade. Porque a ideologia religiosa, ela nos leva a um comportamento demoníaco. Porque quem está por trás disso é o próprio diabo. Você percebe como o texto bíblico, ele nos sonda e nos conhece de uma forma profunda, para que possamos nos arrepender diante do Senhor? Bom, tudo isso ele diz numa única palavra aqui, né? Ou numa única frase. De onde vêm as contendas que há entre vocês? Contendas que já lemos aqui. E ele dá a resposta: não vem das paixões que guerreiam entre vocês? Essa é a resposta. O Tiago está dizendo, a partir do capítulo 3 que nós relemos aqui, é que ela está no coração humano, e ela vai ganhando espaço, ela vai ganhando dimensões que, se nós não agirmos com seriedade, isso vai entrando como uma raiz de amargura. É por isso que muitas vezes, grupos históricos, rivais, não se perdoam e nem sabem por que se odeiam. Eu não sei se vocês vão lembrar, talvez muitos de vocês, ou uma boa parte, na minha infância, nós assistíamos aqueles filmezinhos lá, aqueles desenhos, eu não tenho certeza, mas acho que é do Pica-Pau. Olha os meus exemplos, né? São todos antirrepublicanos, para alguns. Eu lembro que o Pica-Pau tinha um episódio lá, que tinha duas famílias que brigavam, atiravam uma na outra, tinha uma cerca, a família aqui, ou um sujeito aqui, brigava com outra aqui, e ficava atirando. Aí, num dado momento, por que você está atirando? Não sei. O meu pai atirava no pai dele, o avô atirava no avô dele, e estamos atirando. Mas por quê? Aí eu não sei, sempre foi assim. Muitas das nossas brigas é porque nós escolhemos um tipo de amizade, e essa amizade já traz consigo um rastro ideológico. Muitos de nós aqui temos um partido político, e não há nenhum juízo de valor em relação a isso, porque partido político para mim não entra nem na discussão, não é? Não dá nem para começar a discutir, porque crente não tem partido e político de preferência, de estimação, porque sabe que o único reino justo é o reino de Deus. Mas muitos de nós temos essa herança e nem sabe por quê, e nem conhece os vieses ideológicos, só é porque um amigo foi, ou continua sendo. O Evangelho é muito mais do que isso, ele nos dá a capacidade de pensar. O Evangelho não é um suicídio intelectual, e é o que o Tiago está dizendo. Ele responde, de onde vêm essas brigas? Elas são as paixões, que elas estão enraizadas no coração de cada um de nós. E como nós vimos na semana passada, essa ideia de enraizada é que ela já cresceu para baixo, dentro das nossas emoções, dentro da nossa estrutura de pensamento. E uma estrutura de pensamento faz tirar cada um de nós conclusão a partir da nossa cosmovisão. Você enxerga o mundo a partir daquilo que você construiu dentro de você. É por isso que o reino de Deus, ele tem a intenção de dar as lentes das Escrituras, interpretar o mundo a partir do reino de Deus, não a partir da sua ou da minha ideologia. Você percebe quanta discussão nós temos aqui num único versículo? Muito bem. Uma outra questão importante aqui, e isso não está no texto, mas ele permite, é uma coisa que alguns pensadores, inclusive teólogos, pastores e filósofos, eles chamam de amizade agonística, e eu vou explicar essa coisa aqui. Você não precisa aprender a palavra, precisa aprender o conceito. Bom, primeiro e mais importante, é que o Tiago vai identificar aqui, que essa guerra e contenda, nós temos os três principais inimigos do crente envolvidos: o mundo, a carne
e o diabo. Esses são os três inimigos que a Bíblia nos mostra. Nós temos que estar constantemente em vigilância, que são aqueles inimigos que estão a todo momento, eles não tiram férias, não tem período de descanso. O mundo é o inimigo, o mundanismo é o inimigo, a carne é inimiga e Satanás também. Muito obrigado, irmã. Deus abençoe, viu? Bom, esses três inimigos, então, o primeiro é o mundo. Aliás, amizade com o mundo, que nós vamos ler mais adiante em outro dia. Sobre o mundo, um homem chamado Kierkegaard, esse sujeito, ele foi um filósofo, ele disse assim, ó, no dia em que o cristianismo e o mundo se tornarem amigos, o cristianismo deixa de existir. Meus irmãos, não há reconciliação com o pensamento do mundo e o pensamento do reino de Deus. Eles são conflitantes. E aí sim, agora, eu quero demonstrar, de uma forma ligeira, esse tipo de pensamento, de amizade, que chamamos de agonística. O que é uma amizade agonística? Eu vou ler aqui para a gente encurtar o assunto. Uma amizade agonística, ela implica que escolher um amigo significa também escolher um inimigo. E você sabe o que eu estou dizendo. Quando você, sei lá, por cargas d'água, escolhe um amigo, a reboque tem inimigo. Não é assim? Você nem sabe porque o outro é inimigo, mas é inimigo do seu amigo, é inimigo seu também. E o inimigo que nem sabe quem você é, ó, meu inimigo. Por quê? Porque você, sei lá, porque escolheu um grupo. Esse tipo de amizade é conhecido no mundo dos pensadores de agonístico. Não tem jeito. Você terá inimigos por conta dos amigos que você escolhe. Você terá pessoas que te entenderão, que olharão para você e terão você como inimigo pelo simples fato de você ter um grau de amizade, de relacionamento com uma pessoa que em tese é inimigo do outro. E você sabe o que eu estou falando. E você também, e eu também somos assim. Ih, está andando com ele. E nem sabe quem é. Não é verdade? Isso mostra o quanto você e eu somos preconceituosos. O quanto eu e você somos rixosos, o quanto eu e você, nós precisamos da graça do Senhor, nós precisamos que o Senhor intervenha com a tua graça e nos dê uma regeneração, porque senão o outro que nós não sabemos endereço, CEP, CPF, não sabemos nada, se torna inimigo sem causa aparente. Jesus e todos aqueles que vieram a reboque tem razão de nos acusar de pecadores terríveis, porque você já constituiu inimigos, pessoas que você nunca ouviu o tom de voz. Nós somos assim, e somos inimigos também de pessoas que não sabemos sequer a cor dos olhos, a história de vida, porque ela está, por acidente da vida, encontrou um grupo de pessoas que não é o seu. Esse é um tipo de amizade agonística. Olha o que um pensador diz. As inimizades, elas seguem de perto as amizades. Elas estão entrelaçadas. É impossível você ter um amigo e não ter inimigo. Toda amizade, ela traz a reboque uma inimizade. Toda amizade, em qual nível for, ela traz uma inimizade. Você chegar novo no emprego, e você vai ser conduzido, tutoriado, ensinado por uma pessoa, um grupo que você nem vai falar assim, está em má companhia. Você nem sabe que aquele grupo já é teu rival. Não é assim? É assim. Porque toda amizade, ela traz a reboque a inimizade. O mundo é um palco de inimizade. O mundo é um lugar de disputa. O mundo é um lugar bélico. O mundo é um lugar de dilacerados.
de amputados moralmente. Só há um remédio: a graça de Deus, o reino de Deus, Jesus Cristo, o Filho de Deus. Não há outra solução. O Evangelho é o poder de Deus para nos salvar dessa desgraça ideológica que nos torna pessoas bélicas, que avançam sem saber o motivo da raiva. Não há vacina antirrábica nesse mundo, só há um antídoto: o sangue de Jesus, que pagou os nossos pecados. De onde vêm as guerras e contendas dentro de você e de mim? Vem das paixões que guerreiam dentro de nós. Esses dias eu estava conversando com algum dos irmãos, que eu nem lembro quem é mais, aqui no final do culto. E o final da argumentação, depois de uma exposição de um texto como esse de Tiago, nós chegamos à conclusão: tem hora que dá vontade de bater no Tiago, de xingar o Tiago, esse Tiago aqui, porque ele fala tanta verdade que vai nos machucando. Mas como Oséias, o profeta Oséias, ele diz: o Senhor é que faz a ferida, mas é o Senhor que sara também. Bendita a misericórdia do Senhor, que nos sara para a eternidade. Bom, um exemplo de amizade agonística, de inimigo atrelado, é a amizade que Jesus citou, ou que o João, no capítulo 19 do Evangelho, ele citou. Lembra? O Pilatos, ele é ameaçado em João 19:2 da seguinte maneira: se deixares esse homem ir, não é amigo de César. Lembra disso? Quando Jesus estava naquele tribunal armado, o Pilatos estava em dúvida: eu deixo ele ir ou não deixo ele ir? E tudo isso por conta de interesse, mas não é a nossa questão aqui. E alguém disse assim, ó: se deixar esse homem ir, você não é amigo de César. Quem que é o César? O rei da época, o imperador da época, o político da época, o dono do mundo da época. Porque se Jesus é rei, você fere um princípio que aquele César não quer. Então, se você é amigo dele, é inimigo daquele. E se você é amigo daquele, é inimigo desse. Ou seja, necessariamente fazer amizade com um diz respeito a fazer inimizade com o outro. Por isso, eu já antecipo alguma coisa aqui. Semana que vem, pela manhã, o verso 4, ele começa assim dizendo: adúlteros. Essa é uma acusação forte, porque se você é amigo do mundo, é inimigo de Deus. Se é amigo de Deus, é inimigo do mundo. Amizade agonística. Dependendo do lado que você está, você determina o outro inimigo. Não se deixe enganar. Você tem que estar de um lado ou do outro. Bom, além da amizade com o mundo, além do mundanismo, que é essa amizade, um outro inimigo é a carne. A carne não é o corpo, não é o tecido, não é a estrutura óssea, não são o meu esqueleto, o teu esqueleto é revestido de músculos, de pele, não são os órgãos. A palavra carne, ela tem uma ideia de carnalidade. A ideia é tendência ou natureza de agir de forma contrária ao reino de Deus. A questão da carne não é que o seu corpo ele é endemonizado, ele é prejudicial no sentido de pecado. A ideia de carne é que há um fator determinante dentro de mim, ou na constituição da natureza, minha e tua, que nós chamamos de natureza pecaminosa. A carne, o corpo em si, não é problema. Aliás, o verbo se fez carne e habitou entre nós. Aliás, o Evangelho nos convida a cuidar bem da carne, a comer bem, a descansar, a ser limpinho, a escovar o dente, pentear o cabelo, tudo isso é cuidar da carne. Se nós não fazemos isso, na média mínima é pecado. Carne não é questão do corpo, carne é questão de pensar com a natureza pecaminosa. E Paulo e tantos outros autores, eles nos ajudam. Por exemplo, Romanos capítulo 7. Assim, ele diz: encontro essa lei que atua em mim. Quando quero fazer o bem, o mal já está junto a mim. Pois no íntimo do meu ser, tenho prazer na lei de Deus. Mas vejo outra lei atuando nos meus membros do meu corpo, guerreando contra a lei da minha mente.
tornando-me prisioneiro da lei do pecado que atua em meus ombros. O exemplo que me vem à cabeça aqui, é claro que é um fato histórico, os gêmeos, Jacó e Esaú, não é? Me ajuda com os personagens, é isso mesmo. No ventre eles já brigavam. Um pegava o calcanhar do outro, como errou, pera um pouquinho, deixa que eu vou primeiro, não é isso? É claro que Jacó e Esaú são pessoas físicas, mas metaforicamente, há um Jacó e um Esaú, dentro de cada um de vocês guerreando, dentro de mim guerreando. Há duas naturezas, porque você foi transformado pelo poder do Evangelho, mas mesmo assim, o bem que você quer fazer, você não faz, e o mal, quando você pensou, você já fez. E lembra que o que o Tiago está chamando de mal, não é uma malignidade explícita, é uma bondade travestida, é uma bondade revestida com uma embalagem de bondade, percebe? Então há muitas pessoas religiosas que são insuportáveis, há muitas pessoas que não fazem por amor, fazem porque são religiosas, e conviver com o religioso é o mesmo que viver com os fiscais da fé do tempo de Jesus, os fariseus. Eles têm uma lista daquilo que você tem feito todos os dias. Onde eles arrumam essa lista eu não sei, mas que tem. Irmãos, essas pessoas são fiscais, é difícil demais, isso é carnalidade. Gálatas capítulo 5, Paulo vai dizer, pois a carne, desejo que é contrário ao Espírito, e o Espírito que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês já não sabem o que desejam. Me vem uma palavra aqui, né? Está chamando a gente de esquizofrênico. Me ocorreu agora. Assim, ó, você quer uma coisa, depois quer outra. E quando você quer, você não sabe mais que é aquilo, é esquizofrenia espiritual isso aqui, né? Você não sabe mais, né? Eu quero o quê? Porque à medida que nós vamos deixando seduzir, dando espaço para o mundanismo e para a carnalidade, nós vamos deixando de fazer aquilo que é os tópicos da nossa fé. Vamos deixando de fazer aquilo que é lícito e verdadeiro, sem deixar de fazer. No sentido de que fazemos porque eu não posso ficar para trás. Eu não. Aí começam as guerras, começam as disputas. Elas podem terminar em inimizades terríveis, irreconciliáveis e até em violência física. O Pedro também fala sobre essa carnalidade. Amados, insisto em que, como estrangeiros e peregrinos nesse mundo, vocês se abstenham dos desejos carnais que guerreiam contra a alma. Então temos aqui 2 dos 3 inimigos: o mundanismo, com a amizade agonística, e a carnalidade. Mas nós temos um tutor, um maestro, um regente por trás de tudo isso. Lá adiante o Tiago vai dizer, resistam ele. E ele vai dizer como é que se resiste. É o diabo. O diabo é um inimigo. O diabo, Satanás, é o mesmo nome em línguas diferentes, não é uma criação mitológica. O anjo caído não é uma invenção medieval. A Bíblia ensina sistematicamente sobre a natureza desse adversário. Ele é maligno, e a sua malignidade, ela não é explícita como nós aprendemos no mundo da cinematografia, no mundo de Hollywood. O diabo, ele não age de uma maneira explícita e contundente, mas ele vai conduzindo de uma forma em que ele não é percebido. Não é isso que Paulo diz? O diabo, ele se apresenta como um anjo de luz. O diabo, ele se apresenta falseado, e nós somos facilmente seduzidos. O diabo, ele não é explícito em sua intenção, porque se fosse, seria muito fácil. A sua malignidade é que ele age na mente do ser humano, nutrindo pensamentos ideológicos contrários a Deus. A ação do diabo, ela se dá na mente, no campo do pensamento. A ação do diabo é mudar os conceitos do reino de Deus para os conceitos do mundanismo. Ou você acha que é sem razão
que a todo tempo a Bíblia ensina a meditar na palavra de Deus. O que é meditar? Guardar em depósito, ter argumento escriturístico, teológico, e o auxílio indispensável do Espírito de Deus, mestre por excelência. Satanás não aparece com chifres, cuspindo fogo, ele trabalha na mente. Por isso que a Bíblia ensina o quê? A meditar. Por isso que é contrário ao pensamento bíblico ter mente aberta. Claro, estamos falando aqui no sentido de guardar. A ideia de mente aberta é tudo que passa vai embora. O conceito de meditar dos seus devocionais é uma ideia completamente contrária. É ter a mente fechada, com apenas uma entrada, no sentido de guardou, não deixa escapar. Medita de dia e de noite. Por quê? Apenas para aprender a recitar versículos? Não! Apenas para decorar a Bíblia de uma forma gramatical? Não! A Bíblia, ela deve ser entendida, guardada na tábua do coração, guardada no íntimo, porque ela é o antídoto da sedução de Satanás, é no campo da mente. É porque você acredita na sugestão de Satanás, no campo do pensamento, em que você se angustia, que você fica triste sem causa, que você acha que a vida está perdida. Você é sugestionado no campo do pensamento que vai perder o emprego e já age como se já tivesse perdido. É por conta da sugestão de Satanás que você acredita em coisas que ainda não vão e sequer acontecerão. Muitas pessoas entram em depressão. E não estou dizendo que a depressão ela não seja tratada clinicamente, não é isso. Devemos valorizar os trabalhos dos psicólogos, profissionais. O que eu quero dizer é que esse tipo de tristeza, ele é plantado pelas sementes malignas do nosso adversário, que semeia na mente esse tipo de pensamento maligno, de disputa religiosa, ideológica, que faz enfermar, adoecer o pensamento humano. É por isso que em todo momento você vai encontrar na Bíblia: alegrai-vos no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos no Senhor. É possível que alguns de nós aqui deva ter dado um escorregão durante essa semana. É possível não, né? Eu sou muito generoso, né? Se eu tiver a mim mesmo como parâmetro, então vocês também escorregaram. Não tenho dúvida disso. Olha a minha prepotência. É possível que por conta que você errou o alvo em algum dia da semana, está na sua mente que você já não é mais amada pelo Senhor, que você perdeu a salvação. Isso te abateu, isso te entristeceu. É mentira. A verdade é que o seu pecado, o seu tropeço, foi pago por Jesus. Essa tristeza, ela não é de ordem divina, ela não é de ordem gloriosa do trono de Deus, ela é de ordem terrena. Os seus pecados, quando eles são arrependidos de forma honesta, o que o Paulo vai dizer? Tendo, pois, sido justificado pela fé, temos paz com Deus. É mentira, essa tristeza é a semente de Satanás. Por conta da salvação, nós temos alegria, porque o Senhor já nos perdoou de todos os nossos pecados. É possível que você está na masmorra da tristeza, é possível que você está trancafiado, sem esperança, na masmorra da depressão, da falta de esperança, mas é por conta que você acreditou na mentira de Satanás, porque há uma verdade, ela é jubilosa: Jesus pagou os seus pecados na cruz, Ele não está disposto a jogar ninguém fora. Uma vez que você foi salvo, o júbilo da salvação, Ele resolve esses traumas. Bom, vamos para o final aí, o verso 2. Verso 2, vocês cobiçam, ele continua nessa esteira, né? Vocês cobiçam coisas e não as têm. Percebe? A guerra, essa guerra de disputa, é porque você cobiça. Você tem um alvo, você tem uma meta. Eu vou conquistar isso. Quando na verdade a oportunidade do trabalho não é uma oportunidade de conquista para você, é uma oportunidade do benefício para o outro. Mas porque a guerra e facções de disputa, o texto vai dizer: nós cobiçamos
O que nós cobiçamos? Cobiçamos ser melhor do que o outro naquilo que estamos fazendo. É o placar. Viu como eu fiz e você não fez? Ele disse, vocês cobiçam coisas, mas vocês não têm. Sabe por quê? Porque não importa o quanto você faz. Na disputa, o outro também faz. E o placar tem sempre que ser mudado. Mudado. E quando o placar tem que ser mudado pelas próprias forças, nós abrimos ou baixamos a guarda da moral. Qualquer coisa vale. Qualquer coisa vale. Qualquer coisa vale. No reino de Deus, qualquer coisa não vale. Deus estabeleceu regras. E Ele é o juiz. Ele tem mais juízo do que nós. Ele sabe o que é decente, santo e verdadeiro. Você não sabe. Eu não sei. Você, como diz o Tiago, você cobiçam coisas, mas não tem. E aí então, ele diz que nessa cobiça, 2 dos 10 mandamentos são quebrados. Quais são? Não cobiçarás e não matarás. Porque cobiça quebrou o mandamento. Cobiçou e não conseguiu, o que você faz? Elimina o outro, elimina o oponente, aí você mata. A cobiça, a disputa, ela quebra 2 dos mandamentos. A cobiça e o assassinato. Porque o outro não é parceiro mais no campo de trabalho missionário. Não é mais parceiro no campo de trabalho do reino de Deus. Ele é adversário. E adversário tem que ser riscado. Vocês cobiçam e matam. Quantos nós já matamos que poderiam estar conosco aqui trabalhando, dando as mãos e trabalhando juntos para o reino de Deus. Mas porque estavam na rinha da disputa, se desarmaram e foram embora. Se encontraram um outro campo para trabalhar, glória a Deus. Mas é possível que estão na masmorra do desânimo. É possível que estão encostados, mofando, desesperado, porque não resolveu nem a questão da cobiça e está morto no campo da batalha. Por isso que um grande homem de Deus já disse que a igreja é o único exército que mata os seus próprios soldados. Por conta disso, você é assim. Eu sou assim. Bendita a graça que nos salvou. Bendita a graça que nos salvou. 2 dos mandamentos são quebrados. Quer um exemplo? O Caim não gostou que Deus recebeu a oferta do Abel e cobiçou o que era do outro. O que ele fez? Matou. Não se deixe enganar. As minhas e as tuas mãos podem estar cheias de sangue, porque nós estamos dispostos a tirar da nossa frente todo aquele que é uma ameaça para nós. Que o Senhor nos traga arrependimento. Que o Senhor nos ajude a de verdade encarnar o Evangelho. Um documento antigo, o Didaquê, diz: não fique irado, pois a ira leva ao assassinato. Não é assim? Muito provavelmente, o que o Tiago está dizendo aqui, ele está repetindo Jesus no Sermão do Monte. O capítulo 5, Jesus diz assim, ó: vocês ouviram o que foi dito aos seus antepassados, não matarás, e quem matará estará sujeito a julgamento, mas eu lhes digo que qualquer que se irar contra o seu irmão, estará sujeito a julgamento. Também, qualquer que disser a seu irmão, racá, essa palavra racá, ela tem um sentido de bullying, de desprezo. Sabe aquela pessoa que fala assim, essa pessoa... Esse tipo de comportamento, ele é um assassinato, porque ele desmotiva o trabalho do outro. Quantas pessoas, por conta de um desdém, por conta de um deboche, vai perdendo o elan vital, a gana, a disposição do trabalho. Jesus diz, todo aquele que disser racá, será levado ao tribunal, e qualquer que disser louco, corre o risco de ir para o fogo do inferno. Meus irmãos, as nossas melhores obras, se não passarem pelo crivo do Evangelho, ela não passa de ideologia humana. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, para sermos contados ao lado daqueles que são salvos pelo poder da graça. E o Tiago diz, cobiçam, por isso mata. É o que o João vai dizer no capítulo 3, verso 5 da primeira carta. Quem odeia o seu irmão é assassino. De onde vem esse ódio?
porque o trabalho dele está melhor do que o meu. Quem odeia o seu irmão é assassino. E vocês sabem que nenhum assassino tem a vida eterna em si mesmo. E aí o Tiago diz, vocês não têm porque não pedem. Ele está necessariamente repetindo o que Jesus diz no Sermão do Monte. Pedi, pedi, e vos será dados. Irmãos, é possível que os nossos pedidos eles estejam floreados de palavras bonitas, mas sem sinceridade no coração. Porque um pai não recusa um pedido legítimo de um filho. O pai não recusa, desde que o pedido esteja alinhado com a sua vontade. O verso 3, e caminhamos aí para o final, ele diz, quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados. A gente já viu. Qual é o motivo errado? A sabedoria humana. Qual é a correta? A sabedoria divina. Não pedem porque, não recebem porque pedem errados. Para gastar em seus prazeres. Eu não tenho tempo aqui de trabalhar essa questão de gastar. Seria muito interessante. Mais adiante, o Tiago vai trabalhar um pouquinho mais isso. Mas lembra da palavra do rico e do Lázaro? Um foi condenado e o outro não. Não é por conta do acúmulo de dinheiro que um tem e o outro não. Não é isso. Porque senão todos aqueles que têm uma vida um lastro um pouquinho maior de dinheiro, estaria condenado automaticamente. Não é isso. A ideia é de que o rico, ele usava o seu valor no deboche da vida, sem se preocupar com o outro, esfregando na cara do outro as possibilidades que um tem e o outro não tem. Mostrando para o outro que ele é um infeliz desgraçado, porque não tem os mesmos privilégios que o outro. Ele foi condenado não por conta do acúmulo do trabalho, seja lá de onde veio, do dinheiro. Não tem nenhum problema em relação a isso. Ele foi condenado porque o motivo de ele ter alguma coisa a mais, ele usava aquilo como deboche para o outro que não tem. É mais ou menos isso que ele está dizendo aqui. O que nós temos é para gastar. Lembra que ele está falando de boas ações. A boa ação que ele está colocando aqui na discussão, não é a boa ação que promove a harmonia, é a boa ação como capital particular. É mais ou menos como alguém que usa um púlpito como esse, ao invés de usar a pregação do evangelho, ele usa para captação de votos, para uma projeção social e um capital político. Ele usa para o seu próprio, ele gasta para o seu próprio prazer. O Tiago está dizendo que nós oramos por motivos corruptos. Não é um contrassenso? Ele está orando, mas a sua oração é por motivo corrupto. Está errada a sua oração. Você está orando até com um tom de religiosidade. Não tem algumas pessoas que até oram assim, né? Não é nosso contexto. Mas há muitos lugares por aí, que as pessoas vão orar, elas mudam a voz. Ó, soberano, altíssimo, elevado, excelso. Muda a voz, né? Porque a mudança de voz, o show cinematográfico, as plumas e paetês do show gospel, parece que traz um capital estético e sedutor. E, na verdade, de conteúdo e de verdade no coração não tem nada. Oram e não recebem porque oram e recebem, pedem mal para os seus próprios deleites. Tiago é claro em dizer que nós não pedimos movido pela sabedoria de Deus, mas pela sabedoria demoníaca. Eu vou terminando aqui, lendo um texto de Tiago, de Isaías, que diz: os olhos do Senhor voltam-se para os justos, e os seus ouvidos estão atentos ao grito de socorro. O rosto do Senhor volta-se contra os que praticam o mal, para apagar da terra a memória deles. Eu vou fazer uma ressalva não, lembrar, mal aqui, irmão, não é maldade de matar, é usar a fé do outro para se promover. Entende o que é mal aqui? Mal não é bater no outro fisicamente, não é que isso é bom. Ele está dizendo que mal é você aproveitar da fidelidade, da ingenuidade, da fidelidade, tudo que os irmãos oferecem para a autopromoção. Isso é maligno. Não se usa a fé verdadeira para projeção, seja ela qual for. Isso não é
de Deus, não é do reino de Deus, não brota do reino do céu. Isso é demoníaco, é Satanás que é usurpador, é Satanás que é ladrão de glória. O único digno de glória é Jesus Cristo, o Filho de Deus, ninguém mais. Quem rouba a glória é chamado no versículo 4 de adúlteros. Adúltero é aquele que trai a honra e a confiança do outro. Ele continua: os justos clamam, o Senhor os ouve e os livra de todas as suas tribulações. O Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e os salva do espírito abatido. O justo passa por muitas adversidades, mas o Senhor o livra de todos, protege os seus ossos, nenhum deles será quebrado. A desgraça matará o ímpio, os que odeiam o justo serão condenados. Eu falei Isaías, mas é Salmo, tá bom? Salmo 34. Provérbios 10. O que o ímpio teme acontecerá, mas os justos desejam lhe será concedido. Eu termino aqui dizendo, essa ideia de gastar em seus prazeres significa que os mestres, esses que estão aqui, diga-se falsos mestres, eles ensinam para manipular. Irmãos, cuidado com tudo que se ouve. Cuidado, nem tudo aquilo que fala sobre a Bíblia, fala biblicamente. Nem todo aquele que repete versículo conhece o texto bíblico. Aprender até papagaio aprende. Repetir, qualquer um repete. A questão é ensinar o texto na sua integridade. O que o Tiago está dizendo aqui, para essas pessoas, elas ensinam que basta você vir para um lugar como esse, cantar 2 ou 3 canções, levantar as mãos, chorar, vir à igreja, orar em tom de exigência. Senhor, o Senhor está devendo isso, ou faz isso ou eu rasgo a Bíblia. Coisa dessa natureza. Ensina você a entregar um valor. Quando você faz isso, você obrigou Deus agora a te dar tudo. É uma religião de obrigação de Deus. Deus se torna refém de uma religião da autogratificação. Uma religião em que Deus é escravizado por um senso de adoração plástico, cinematográfico. Deus não nos deve nada, deu o seu Filho porque quis. A sabedoria humana, ela é uma sabedoria de baixo. Ela ensina e estimula o incauto, o neófito, o infantil a acumular capital religioso para gastar em seus próprios prazeres. Ensina a viver como o filho pródigo. Dá o que é meu, depois que recebe vai embora, zombando do pai. O prazer que nós estamos vendo aqui, denota que os mestres, aqueles que têm o poder da oratória, eles desejam vanglória para si. Não é sabedoria humana, ela não apacenta o rebanho do Senhor, pelo contrário, ela cria disputa, ela cria desavença. Esse tipo de sabedoria pede uma atenção para controlar partidariamente os desfavorecidos. Não é para a edificação da igreja. E por fim, a sabedoria do alto é dada para a igreja, para adorar a Deus, como Deus quer. Porque a vontade do Senhor, essa sim, é boa, é perfeita e é agradável. Semana que vem, nós continuamos com o verso 4. Obrigado, Senhor, pela tua bondade e graça. Obrigado pela tua palavra, pela alegria que cada um de nós temos aqui em servir, pelos irmãos que trabalham, Senhor, com as crianças da mais tenra idade, no departamento infantil, no Gama, nos adolescentes, nos jovens, os homens, as mulheres, no ensino na EBD, na pregação da palavra, nas nossas reuniões. Nos ajuda, Senhor, a fazer com espírito de gratidão, de adoração, para o benefício e dignidade humana, para que o Senhor seja honrado. Obrigado por essa igreja, pelos irmãos que oferecem seus dons e talentos, por sermos corrigidos pela tua palavra, mas acima de tudo, Senhor, receber a tua palavra como de um pai que quer bem o filho, que quer que o filho cresça. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor faz por nós. Continua, Senhor, nos dando dons e talentos.
Continua nos dando, Senhor, as joias mais aquilatadas, Pai, as mais preciosas. Entrega nas mãos de cada um aqui, Senhor, os dons dos mais espetaculares, dos mais esplêndidos, dos mais extraordinários. Mas entrega também a alegria do trabalho, a disposição do serviço, Pai. Nos ajuda, Senhor. Nós precisamos de uma santa misericórdia, de uma divina intervenção do Senhor, para que os grupos onde eles estiverem fora daqui, Senhor, eles sejam dissipados, para que sejamos uma unidade do corpo, que temos uma cabeça, Pai, que é o Senhor. Nos traz a alegria do serviço, nos traz a alegria de participar, Pai. Não nos deixa sozinho, Pai. Nós precisamos do Senhor, e sabemos que o Senhor não nos desampara. E se porventura nós tivermos uma atitude arrogante como do filho pródigo, de levantar o dedo em rixe e apontar, dá o que é meu, não nos dá, Senhor, não nos dá, para que nós não venhamos gastar nossos deleitos, prazeres, Pai, perniciosos. Mas por outro lado, Senhor, nos enche, Senhor, das ferramentas necessárias para o trabalho. O Senhor é bom e fará muito mais do que pedimos ou pensamos, para a glória do Teu nome. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Graças